Olá vocês, meus amigos da mecânica, da eletrotécnica. Estamos aqui para mais uma aula de Física 2. E agora vamos dar uma rápida passada pelo capítulo 4, que é a mudança de fase. Vou dar um resumão no capítulo 4, porque tem muita coisa aí que vocês estão carecas de saber já, e eu não vou ficar chovendo no molhado aqui. Ok? Então, nós vamos falar das mudanças de fase ou mudanças de estado físico, né? Essa figura bonita aqui, um iceberg, é uma figura no qual a gente tem a água nos seus três estados físicos possíveis, nas suas três fases, né? O sólido do iceberg, o líquido do oceano, o gás do vapor de água suspenso, formando as nuvens, né? Então, a gente pode ter as três fases simultaneamente, é isso que a gente vai estar discutindo nessa aula. Vamos lá? O foco nosso é a mudança de estado físico ou de fase, né? A gente sempre ouve falar muito dos três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, que às vezes a gente chama de vapor também, mas é importante ressaltar que não são só esses três que existem, não, tá? Existem outros estados físicos não tão famosos, porque não são tão comuns, né? Mas, por exemplo, nós vamos citar aqui o estado de plasma, que é um estado de gás muito aquecido e ionizado. No caso do Sol, por exemplo, as estrelas são bolas de plasma, ok? E também a gente tem o condensado de Bose-Einstein, que é um estado já ao contrário, um estado muito frio, próximo do zero absoluto, mas tem um nível de organização extremamente grande, que é estudado muito na física quântica. Bom, mas nós vamos nos ater aos três mais importantes, tá? Sólido, líquido e gasoso. E essa figura é interessante porque ela mostra aí alguns nomes que provavelmente vocês já ouviram falar, já estão habituados a ele, que são as mudanças de estado, que é o foco dessa aula. A fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, a solidificação, que é o inverso, a passagem do estado líquido para o estado sólido, a gente tem a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, e a condensação, que é o inverso do estado gasoso para o estado líquido. Além disso, tem a passagem direta, né, do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação, e também do gasoso para o sólido, também chamado de sublimação. Ok? A vaporização, ela pode acontecer de vários tipos, né? Como a evaporação, que acontece a temperatura ambiente lentamente, ou a ebulição, que acontece a uma determinada temperatura, que nós vamos discutir, e de uma forma mais rápida. E além, até a calefação também, vocês devem estar lembrados, que é uma coisa também mais rápida e tal. Mas a gente vai focar muito na ebulição aqui, certo? Bom, tem algumas características gerais que a gente vai chamar aqui de leis das mudanças de fase que regem todas essas mudanças que a gente vai conversar aqui, especialmente, particularmente, a fusão, a solidificação, a ebulição e a condensação de substâncias puras. Veja, o que é uma substância pura mesmo? É aquela que não tem nada misturado nela, né? Então, água pura, quer dizer, água destilada. Na verdade, se a gente for pegar muito ao pé da letra, é até difícil você encontrar uma substância pura mesmo. Mas, no geral, elas se aproximam muito de substâncias puras, então, o tratamento é válido e a gente identifica no nosso dia a dia esse comportamento que nós vamos analisar aqui. Ok? Então, seja na fusão, seja na ebulição, ou nas suas transformações contrárias, na solidificação e na condensação, vale essas leis que a gente vai comentar agora. Bom, a primeira lei é o seguinte, a questão da temperatura, chamado ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Quando a pressão é fixa, e isso normalmente acontece, né, a temperatura na qual essa ebulição, essa fusão acontece é bem definida, ou seja, cada substância tem a sua, ok? Então, por exemplo, a gente vai encontrar tabelas de pontos de fusão das substâncias, né?
para uma determinada pressão. Ainda nesta edição, discutiremos a influência da pressão, tá? Mas, se a gente pega aqui a pressão atmosférica normal, que é coisa aí de uma atmosfera, a gente vai ter, por exemplo, o ponto de fusão da platina, que é 1.775 graus Celsius, da prata 961, do chumbo 327, e assim vai, né? Da água, todo mundo sabe que é zero, né? Mercúrio é menos 39, quer dizer que temperatura ambiente, o mercúrio é líquido, né? Da mesma forma, o álcool etílico, o nitrogênio, vejo que o ponto de fusão dele é menos 210 graus, né? Então, para você conseguir nitrogênio sólido é bem complicado, bem perto do zero absoluto, ok? Da mesma forma, a gente tem uma tabela aqui de pontos de ebulição, onde você tem lá ponto de ebulição do mercúrio, 357, da água a gente sabe que é 100 graus, né? Do álcool é 78, quer dizer, o álcool ele evapora mais rápido do que a água, porque tem um ponto de ebulição mais baixo, né? O bromo 59 e tal. O nitrogênio menos 196, quer dizer, o nitrogênio, ele rapidamente ele vira gás, né? A menos 196 já é gás. O hélio, então, nem se fala, acima de menos 269, ele já se torna, então, gasoso também. Ok? Então, essa é a nossa primeira lei. Segunda lei, agora, ela fala que o fato de atingir essa temperatura do ponto de fusão, ponto de ebulição, não garante que a substância ela vai automaticamente passar para gás ou para líquido, não, tá? Quer dizer, você precisa continuar a fornecer calor a ela para que a fusão ou a ebulição aconteça. Ela não acontece espontaneamente, nada na natureza é espontâneo, tudo consome energia, né? Ou no caso de solidificação, condensação, você tem que tirar calor dela, tá? Então, a mudança de fase só acontece se você continua fornecendo calor para a substância, tá? Essa quantidade de calor é importante para a gente, e a gente vai estudar por unidade de massa, ou seja, por grama, né, ou por quilograma, qual a quantidade de calor que eu preciso para promover essa mudança de fase. Essa quantidade de calor, então, chamada de calor latente da transformação, quer dizer, calor latente da fusão, calor latente da ebulição, e é simbolizada pela letra L. Ela mostra quantos gramas eu preciso para promover determinada fusão ou ebulição. No caso aqui, então, a gente tem tabelas, né? No livro de vocês tem, na internet vocês vão encontrar um monte. Aqui, primeiramente, do calor de fusão. A platina, 27 calorias por grama, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tiver 1 grama de platina, já no ponto de fusão, você tem que fornecer 27 calorias para 1 grama se fundir. Evidentemente, se fosse 2 gramas, seria 54, se fosse 10 gramas, seria 270. Mas isso varia de substância para substância. A prata já seria 21 gramas, o chumbo 5,8. A água, 80 calorias por grama, tá? Para cada grama de água, então, tem que fornecer 80 calorias, no caso, gelo, né? Para o gelo fundir, né? 80 calorias para cada grama. E aí vai álcool, 25 calorias por grama, enfim. Então, aqui são calores de fusão. E aqui, calores de vaporização, ou seja, para promover ebulição, né? Vejam que se gasta mais energia, né? Ó, a água, por exemplo, enquanto que lá na fusão gasta-se 80 calorias por grama, aqui na ebulição gasta-se 540 calorias por grama, né? Gasta bem mais, porque você está rompendo as ligações, né, gente? Então, o grau de coesão no vapor, ele é muito baixo, né? Então, você tem que romper isso, ok? No álcool é 204, só comparando que lá em cima é 25, né? Eu vejo que o Quebec é bem maior, tá? Já o hélio, não, olha, o hélio é 6, é baixo, porque é pouca energia que a gente precisa para transformar o hélio em gás. Beleza? Bom, e aí tem uma lógica matemática o seguinte: se você gasta 80 calorias por grama,
para transformar o gelo em água, se você tiver 10 gramas, você vai gastar 800, né? Então, na verdade, tem uma formulinha aí, que é meio que quase que automática, que é a quantidade de calor latente que uma substância gasta, né, para promover a mudança de fase de uma certa massa M. É só pegar o latente da fusão ou da ebulição lá na fórmula, ó, lá na tabela, e jogar aqui, multiplicar pela massa, e aí você vai ter, então, a quantidade de calor necessária. Ok? Tipo isso. Qual a quantidade de calor que eu preciso para vaporizar 10 gramas de água? Ou seja, para transformar 10 gramas de água líquida em água vapor. Dado, lá na tabela, a gente tem que são 540 calorias para cada grama ao latente da vaporização. Então, aí é aquela história. É só multiplicar a massa, que no caso é 10 gramas, pelo calor latente, que é 540, então vai dar 5.400 calorias. Ok? Então, se você tem água líquida, 10 gramas, fornece 5.400 calorias para ela e aprisiona o gás, você vai ter, então, 10 gramas de vapor a 100 graus. Todos os dois a 100 graus. E nos leva à terceira lei das mudanças de fase, que durante todo o processo de mudança de fase, a temperatura da substância permanece constante. Veja bem, você está fornecendo calor para ela, mas esse calor ele não é utilizado para modificar a temperatura, não. Ele é utilizado para multiplicar, para alterar a fase, para processar a mudança de fase, né? Então, quer dizer, a matéria é igual nós, homens, só fazemos uma coisa de cada vez. Então, ou muda a temperatura, ou muda o estado físico. Tá? Um corpo não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Uma substância pura não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, se você fornece calor para ela, ou a temperatura muda, ou o estado físico muda. Nunca as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Beleza? Bom, e isso vai ser evidenciado aqui na chamada curva de aquecimento, que mostra como que a temperatura varia em função da quantidade de calor que o corpo absorve. Então, veja aqui, ó, a gente tem aqui no eixo das abscissas a quantidade de calor, nos eixos das ordenadas a temperatura. Veja que, à medida que você está no estado sólido, e você vai estar aumentando, vai estar fornecendo calor, o que vai acontecer? A temperatura vai aumentando. Vai fornecendo calor, a temperatura aumentando. Chega um ponto, que é exatamente a temperatura de fusão aqui, ó, que a temperatura para de aumentar, por quê? Porque está acontecendo o processo de fusão, quer dizer, o sólido está sendo convertido em líquido. Veja que durante todo o processo de fusão vão conviver os estados sólido e líquido. Por quê? Porque uma parte do sólido já virou líquido, mas ainda tem sólido para transformar em líquido. Então, você tem as duas fases convivendo ao mesmo tempo. Até virar totalmente líquido. Virou totalmente líquido e você continua fornecendo calor, aí agora sim a temperatura volta a subir, né? E aí você tem aí o calor sensível, né? Que no meio é o calor latente, ok? Não varia a temperatura. E aqui o calor sensível, a temperatura vai variando, variando, até chegar na temperatura de ebulição. Chegou na temperatura de ebulição, começa o processo de ebulição e a temperatura está estável, tá vendo? Ela vai permanecer constante durante todo o processo de ebulição, em que vão conviver líquido e vapor ao mesmo tempo. Então, você vai ter as duas fases, líquida e vaporosa, ao mesmo tempo gasosa, né? Até virar tudo vapor. Depois que virar tudo vapor, você continuar aquecendo, não deixar esse vapor ir embora, né? Aí você, então, a temperatura vai subir, ok? Então, a gente tem esses patamares aqui, né, de estabilização, que são justamente o processo de fusão e o processo de ebulição, nos quais a temperatura não varia. Beleza? Muito bem, vou fazer um exemplo numérico aqui com vocês, né, para ajudar a entender um pouquinho como que a coisa funciona. Então, a gente tem uma curva de aquecimento,
Bom, ele cortou um pedacinho da curva aqui. A gente tem aqui a temperatura em graus Celsius, né? E aqui o calor que está em calorias, né? Não apareceu aqui não, mas está por aqui, que é o calor. Bom, aí a gente vê lá, isso aqui é a água, tá, gente? Então, a água inicialmente está menos 20 graus Celsius, ela vai ser aquecida, chega a zero, começa o processo de fusão, né? Que é essa etapa B aqui. A etapa A é o aquecimento da água, a etapa B é a fusão, aí depois, acabou de fundir, a gente entra no processo C, aquecendo a água até 100 graus. Chegou a 100 graus, entra o processo de ebulição, e depois eu vou aquecer o vapor ainda, que é o processo E. Então, eu vou transformar 100 gramas de gelo, né, inicialmente é gelo, a menos 20, até chegar em 120 graus Celsius aqui. Beleza? E aí, qual a quantidade de calor que eu vou gastar durante todo esse processo? Bom, claro que eu preciso de valores de tabela, né? Eu já coloquei os valores aqui para facilitar. O calor específico do gelo e também do vapor de água, ele é meio caloria por grama, por grau. Enquanto que da água líquida a gente sabe que é 1 caloria por grama grau, né? O latente da fusão é 80 calorias por grau e da vaporização 540 calorias por grau. A gente vai ter que fazer o cálculo de todos esses processos separadamente. Processo A, processo B, C, D e E, porque são etapas independentes, tá? Sucessivas e independentes. Então, vamos lá. Primeiro processo A, eu tenho que aquecer o gelo de menos 20 graus a zero, para só então depois começar a fusão. Então, eu tenho um calor sensível, variação de temperatura. Qual o macete, né, galera? O macete é o calor sensível, MC delta T. A massa é 100, o calor específico do gelo é meio, variação de temperatura de menos 20 a zero, 20 graus, né? 20 vezes meio, 10 vezes 100 dá 1.000 calorias. Então, esse processo aqui demanda 1.000 calorias. Processo B agora chegou a 0 graus, temperatura a 0 graus o tempo todo durante o processo de fusão. É o nosso quimala, né? Ou queimela, tanto faz. Então, é a massa, 100 gramas, vezes o latente da fusão, que no caso é 80, vai dar 8.000 calorias aqui, então, nesse processo. Aí agora eu vou pegar a água, o calor sensível, de 0 a 100, que é esse processo C aqui, né? Ó, o macete de novo, né? 100 gramas, agora o calor específico é 1, né? Porque a água está líquida, variação de 0 a 100, então vai dar uma variação de 100, 100 vezes 100 vai dar 10.000 calorias nesse processo. Ok? Bom, agora vem a ebulição da água, né? A ebulição da água, processo D aqui, ó, calor latente de novo, massa vezes calor latente, 100 gramas, 540 calorias para cada grama que se gasta na ebulição da água, então vai dar 54.000 calorias, é a parte que mais gasta calor. E, finalmente, se eu segurar esse vapor, prender esse vapor, vou aquecê-lo de 100 a 120 graus, qual o macete de novo, né? Então, a gente tem 100 gramas, meio caloria por grama grau, que é do vapor, né? Vezes 20 graus de variação de 100 para 120, a gente vai ter, então, 1.000 calorias. O que gastou total? É só somar todo mundo, né, gente? Vamos somar a turma toda. 1.000 do A, 8.000 do B, 10.000 do C, 54.000 do D e 1.000 do E. Gastou-se, então, 74.000 calorias para transformar gelo de menos 20 graus aqui, né? Passando pelos processos A, B, C, D, e chegar lá no E, 120 graus. Ok? Mas tem que fazer por etapas, igual eu fiz. Beleza? Muito bem, eu falei lá no início a questão da pressão, né? A pressão, ela influencia nas temperaturas de fusão e de ebulição. Por isso que, normalmente, a gente trata essas duas como constantes, tá? Porque a pressão, em geral, é constante, né, gente? Mas, em alguns casos, ela varia, e aí a gente vai discutir o que acontece aqui. Na grande maioria das substâncias, né, quando elas se fundem,
elas aumentam de volume, ok? Então, como ela tem que aumentar de volume, ela tem que vencer a pressão externa para esse volume aumentar, né? Por isso que quando você aumenta a pressão externa, você dificulta, né, o processo de fusão e, consequentemente, você vai aumentar a temperatura de fusão e também de solidificação, que é a mesma, né, gente? Então, se você injeta, por exemplo, que está injetando ar comprimido numa amostra de chumbo, de forma que a pressão lá dentro é maior do que uma atmosfera, o que vai acontecer? O ponto de fusão vai aumentar. Lembra que o ponto de fusão era 327 a 1 atmosfera, né? Está lá na tabelinha que eu mostrei. O ponto de fusão do chumbo era 327. Mas como aqui é maior do que uma atmosfera, então o ponto de fusão aqui está a 330 graus. Aumentou o ponto de fusão. Ok? E de forma inversa, se você reduz a pressão, você também reduz o ponto de fusão e solidificação. Então, se eu tiro o ar aqui, né, eu crio uma bomba de vácuo, coloco uma bomba de vácuo aqui para tirar o ar, e a pressão lá dentro fica menor do que uma atmosfera, aí o ponto de fusão caiu, tá vendo aqui? Ó, no caso, está a 320 graus, está menor do que o normal, né, que é 327. Ok? Então, a maioria das substâncias acontece isso aí. Pressão maior, ponto de fusão maior. Pressão menor, ponto de fusão menor. Mas aí tem a danada da água, né? A água é uma exceção. Lembra que a gente falou da exceção da dilatação da água? É uma história parecida aqui, né? Na verdade, a água, enquanto ela se funde, né? Enquanto a temperatura dela baixa, lembra? Quando a temperatura da água baixa entre 4 e 0 graus, aqui também ela, ao invés de diminuir de volume, ela aumenta? Aqui também. No processo de fusão também, quando a água se funde, o gelo se funde, né? Quando o gelo vira água, então, ao invés de aumentar o volume, que é o que acontece com a maioria das substâncias, ele vai diminuir o volume, tá? E quando congela, né, o volume aumenta, né? Aquela história de destruir uma garrafa de vidro, congelando, enchendo ela com água, deixando ela congelar lá no congelador da geladeira. Porque quando congela, o volume aumenta. É o contrário do que normalmente acontece com as outras substâncias. Então, a mudança de pressão externa também vai provocar efeito contrário, né? Então, quando você aumenta a pressão externa, você diminui o ponto de fusão, tá? É o que está acontecendo aqui com essa pessoa que está patinando. Quando ela patina sobre o gelo, né? Ela aumenta a pressão. O peso dela faz com que a pressão sobre o gelo aumente. Como a pressão aumenta, o ponto de fusão diminui. Então, o gelo se funde mesmo abaixo de zero. Então, a pessoa ela vai deslizando, o gelo vai se fundindo embaixo do seu pé, tá? Vai criando meio que uma canaleta, onde a pessoa consegue se mover ali, patinar, ok? À medida que ela vai se deslocando, vai fundindo o gelo embaixo dos seus pés, mesmo abaixo de zero, porque o ponto de fusão diminuiu. De forma parecida, né? Você diminui a pressão, acontece o contrário. O ponto de fusão se torna maior. Ok? Vou mostrar um vídeo para vocês aqui agora, mostrando o famoso experimento de Tyndall. Vocês vão encontrar vários aí, se pesquisarem no YouTube, onde mostra exatamente isso, né? Que mostra a questão da fusão do gelo sob pressão. Veja, você tem dois pesos pendurados aqui, ó, e esses pesos aumentam a pressão, tem um fio de aço aqui, e à medida que o tempo vai passando, ó, o fio vai descendo e vai atravessando o gelo. Mas veja que não fica cortado o gelo em cima. Por quê? Porque à medida que ele vai descendo, aonde ficou para trás, a pressão do gelo volta ao normal. E aí ele se funde novamente, tá? Então, à medida que ele vai descendo, ele aumenta a pressão, né? E aí o gelo, ele meio que atravessa, tá vendo o gelo?
esse cabo de aço, ele atravessa o gelo, né? E aí, por causa do aumento, né, do ponto de fusão com a pressão provocada, e aí pelo peso, né, que você coloca ali, você aumenta a pressão e, consequentemente, aumenta a fusão do gelo, que, aliás, diminui a fusão do gelo, né, que ocorre abaixo de 0 graus. Ok? Bacana, né? Muito bem, discutimos a influência da pressão na temperatura de fusão, agora vamos discutir na temperatura de ebulição. A gente sabe que toda substância, quando ela aumenta, quando ela vaporiza, ela tende a aumentar de volume, inclusive a água, tá? Então, se você aumenta a pressão externa, você vai elevar o ponto de ebulição, porque você dificulta esse aumento de volume. Isso é muito utilizado pela gente aí para cozinhar, né? Famosa panela de pressão. Veja, numa panela de pressão, que estiver 2 atmosferas, por exemplo, lá dentro, eu consigo fazer a água entrar em ebulição apenas a 120 graus. Por que que isso é bom? Porque cozinha mais rápido, né, gente? Se está uma temperatura maior, né, eu vou cozinhar o alimento mais rapidamente, ok? Numa panela normal, eu só consigo atingir 100 graus, que vai estar 1 atmosfera, né? E não adianta aumentar o fogo não, tá, gente? Pode abaixar o fogo, porque ele não vai passar daquilo, não vai passar da temperatura. Aqui também não, né? Quer dizer, chegou a 120 graus aqui, não adianta também deixar fogo alto, pode abaixar o fogo, economiza gás. Ele precisa de uma quantidade de calor para cozinhar, mas não é tanto assim, ok? Da mesma forma, se você reduzir a pressão externa, você abaixa o ponto de ebulição. Então, é interessante perceber que quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição, né? Vocês vão perceber, se vocês tiverem um termômetro na casa de vocês, que meça até 100 graus, vocês vão perceber que na casa de vocês a água não ferve a 100 graus. Ela ferve a menos de 100 graus. Por quê? Porque nós não estamos no nível do mar. No nível do mar, a temperatura de ebulição é 100. Mas, por exemplo, a 2.240 metros de altitude, ela já cai para 93 graus, né? A 87 graus a 3.676 metros, né? Lá no alto do Monte Everest, a água ferveria a 72 graus, né? Vai ser bem difícil de cozinhar lá, vai demorar bastante, né? Para cozinhar lá com essa água a 72 graus Celsius. Porque ela entra em ebulição e a partir do momento que ela entrou em ebulição, a temperatura não aumenta mais, galera. Então, quer dizer, a sua panela vai chegar no máximo, você está cozinhando com água, ela vai chegar no máximo a 72 graus. Isso, então, quer dizer, vai demorar bastante para esse alimento cozinhar. Então, se for cozinhar no alto do Monte Everest, levem uma panela de pressão para ajudar vocês, tá? Nós estamos aqui no meio intermediário aqui, 1.000 e poucos, 1.100 metros aqui. Então, aí vai dar uma temperatura de ebulição aí na faixa dos 96 graus, por aí. Ok? Então, quanto menor a pressão atmosférica, né? Lembrando que quando você aumenta a altitude, você diminui a pressão atmosférica, né? Se você diminui a pressão, você diminui também o ponto de ebulição. Beleza? Muito bem, aí tem um gráfico agora muito bacana chamado diagrama de fases. Conhecem? Esse gráfico, que parece um Y, né? Lembra um Y? Ele mostra como que a pressão e a temperatura determinam o estado físico da matéria. Vejam que essas linhas vermelhas dividem o gráfico em 3 regiões, né? A gente tem aqui a região onde o corpo está no estado sólido, a gente tem a região do estado líquido, e a gente tem a região do estado gasoso ou estado vaporoso, tá? Essas linhas vermelhas delimitam essas regiões, porque
elas estabelecem, então, o processo de fusão, no caso aqui, ou de vaporização, no caso, nesse caso aqui. Bom, se a gente pega, por exemplo, no estado A, tá? No estado sólido. Se você aumenta a temperatura, né? Aumentando a temperatura, vai chegar uma pressão, uma temperatura, que vai ocorrer o processo de fusão, e aí vai passar aqui o estado líquido B. Se você continuar aumentando a temperatura, ela vai passar, então, aqui pelo processo de ebulição, vaporização, e vai chegar no estado vaporoso C. Vejam que aqui está na mesma pressão, tá? Agora, você pode promover a mudança de fase só mudando a pressão também, veja. Se você está aqui no estado vaporoso, por exemplo, estado D. Se você aumenta a pressão, sem aumentar a temperatura, hein? Só aumentando pressão, veja. Se você aumenta a pressão, ele passa aqui para o estado líquido. Né? É o que acontece, por exemplo, com o gás de cozinha, né? O gás de cozinha no interior dos bujões, ele está em estado líquido, porque ele está a alta pressão, tá? Você pega um gás que está, né? Gás de cozinha, está no estado gasoso, aumenta a pressão e ele vira líquido. Ok? E aqui tem um estado bacana aqui, ó. No estado E aqui, ó, e você aumenta a temperatura dele, você joga direto do sólido para o vapor, que é o processo de sublimação, né? Passar do estado sólido diretamente para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Ok? Isso é a sublimação. E agora eu vou chamar a atenção de vocês desse pontinho aqui, da interseção, né? Aqui a gente sabe que você tem que essa linha vermelha é a linha da fusão, né? Que divide o sólido com o líquido. Aqui em cima ocorre a fusão, nessa posição aqui. Nessa outra linha aqui é a ebulição, a vaporização, né? Do líquido para o vapor. A interseção dessas duas linhas é o ponto chamado ponto triplo, né? Enquanto que em cima dessa linha aqui você tem ao mesmo tempo sólido e líquido, aqui você tem vapor e líquido. Nesse pontinho aqui, no ponto triplo, e é por isso que chama ponto triplo, você tem as três fases convivendo, tá? Sólido, líquido e gasoso. Ao mesmo tempo você tem os três estados nesse ponto triplo aqui, tá? Esse ponto triplo é realmente um ponto, né? Então, você tem um determinado valor de temperatura e de pressão que me dá os três estados físicos da matéria ao mesmo tempo, né? No caso da água, por exemplo, isso ocorre a uma pressão muito baixa, a pressão de 4,6 milímetros de mercúrio, e também uma temperatura baixa, né, de 0,01 graus Celsius. Lembrando que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio em condições normais, né? Então, 4,6 é bem baixo. Então, você não vai ver isso na sua casa, só em laboratório mesmo, ok? E é interessante perceber, a gente falou do processo de sublimação aqui, né? Que é a passagem do sólido direto para o gás, ele só acontece abaixo do ponto triplo, tá vendo? A pressões menores que a pressão do ponto triplo, porque aí você consegue, então, passar do sólido para o vapor diretamente aqui, através dessa linha aqui, mas só abaixo do ponto triplo. Beleza? Aqui, então, tem o gelo seco, né? Que é um gás carbônico sólido virando diretamente para gasoso, né? Isso porque a curva dele, a temperatura ambiente vai acontecer aqui embaixo, tá? Pressão aqui vai ser o ponto triplo, está a temperatura aí maior do que uma atmosfera. Ok? Entendido? Muito bem, pessoal. Então, basicamente era isso que eu queria falar dos estados, das mudanças de estado físico, tá? Vamos encerrando por aqui.
Qualquer dúvida, não esqueçam de me acionar, me perguntar, eu acho que essa matéria é bem tranquila. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima.